Rapaz, olha só, o bolsonarista do governo Bolsonaro, do Banco Central do governo Lula, que está sacaneando as taxas de juros para ferrar com o povo com altas taxas de juros. E aqui eu acho que é importante, primeiro, eu vou falar sobre isso também específico, mas primeiro é importante diferenciar. Você ficou 4 anos, que foi... Vamos dar uma escutada nele. Estamos de olho, bolsonarista. Relações, a proximidade com algumas pessoas, não com todas, mas com algumas pessoas. Mas acho que a gente precisa diferenciar a proximidade com algumas pessoas de independência de atuação. Então, acho que é importante analisar o que foi feito em termos de atuação. Em termos de atuação, foi a maior subida de juros... Análise política, Roda Viva, com bolsonarista do Banco Central. Você não vai ver na história de mercado emergente uma subida olhando 1 ano e meio para trás, a magnitude que o Brasil fez. Então, assim, mostra que foi um ato... Fez campanha para Bolsonaro e foi votar com a camisa verde e amarela. E agora continua mais 2 anos no Banco Central e, se puder, vai ferrar com o governo do presidente Lula com a alta taxa de juros e assim ferra com o povão, né? Juro alto, nada bom pro povo. Outra coisa que é importante é que a gente tem alertado em todas as atas, para o problema fiscal que existe. E era muito comum no passado, toda vez que a gente alertava, de todas as PECs, que começou com a PEC emergencial, PEC kamikaze, PEC dos precatórios, cada vez que o Banco Central alertava, olha, tem uma coisa aqui fiscalmente que está gerando um perigo, tem uma coisa aqui que viola o teto. Da mesma forma como hoje existe um questionamento, toda vez que o Banco Central fazia isso, na época o ministro Paulo Guedes ligava para mim, reclamava, olha, está tendo esforço fiscal, precisa reconhecer e tal. Então, assim, a gente vê que isso é um processo, mas faz parte do processo de autonomia. Uma outra coisa é que todos os votos que a gente tem é um voto de colegiado. O presidente do Banco Central não tem voto sozinho. Inclusive, à medida que a instituição vai amadurecendo, e a gente vê isso, por exemplo, na Inglaterra, é muito comum, às vezes, o presidente do Banco Central ser derrotado numa eleição de Copom. Ele votou, mas não teve maioria. Aconteceu com todo mundo, sempre buscando convergência de ideias. A gente recebe todo mundo no Banco Central. Inclusive, foi criticado muito no outro governo. Poxa, se aproximou demais de políticos, gasta muito tempo com os políticos. Não tem nenhum político que pediu audiência no Banco Central que não foi recebido. Nenhum. A gente falava com todos os políticos de todos os partidos, desenvolveu relacionamento com vários. Aliás, vale lembrar que o projeto de autonomia, ele era um projeto que teve alguns destaques. Um dos destaques, na parte que foi destacada do projeto de autonomia, era exatamente o depósito remunerado, que o relator foi o senador do PT, o senador Rogério Carvalho. Então, assim, a gente sempre procurou convergência de ideias, nunca procurou nada em termos de... Só conversa mole na TV, né? Mas nos bastidores, nenhum ato político, nunca fiz campanha, não tenho mídia social. O papinho é outro, olha aí. Só para terminar, inclusive na campanha, houve uma tentativa de politizar o PIX. E todas as vezes que eu falava, olha, o PIX não é de um governo nem do outro. O PIX é do Banco Central, é dos funcionários do Banco Central. Então, assim, eu acho que eu sempre atuei para tentar isolar o Banco Central do ciclo político. Isso não significa que ao longo de 4 anos você não fez contatos, não fez amizades. Eu espero agora, nos próximos 2 anos, fazer amizades também. Eu já vejo que tem umas pessoas que eu tenho mais proximidade. A gente conversa com frequência. Isso é normal, acontece. Eu entendo o questionamento, mas acho que é muito importante colocar. Em relação ao chat de ministros, eu tinha uma função informativa. Eu colocava, por exemplo, saía dados estatísticos dos Estados Unidos, saía alguma coisa eu colocava. Então, a minha função era mais informativa. Algumas vezes eu entrava em assuntos que eu achava que eram assuntos importantes para o Brasil, que era importante de Estado. Também, às vezes, era criticado. A própria compra da vacina da Pfizer, que eu participei ativamente. A parte do meio ambiente, que eu sempre reclamei da política do meio ambiente no começo. Mas isso é papel do BC autônomo? Não. Olha, teve um período que é autônomo e outro não, mas a gente, às vezes, acaba querendo ajudar. Esse é bom de papo, viu? Esse é um verdadeiro bolsonarista. Na TV é uma coisa, mas nos bastidores pode ver que faz tudo ao contrário. Se a gente não tiver uma mensagem boa no meio ambiente, vai começar a impactar... Só palavras bonitas, viu? Estamos de olho.
e liguei, né, para quem tinha escrito a carta na época, que era o Ian Eric, fizemos uma reunião com então, o vice-presidente Mourão. Então, assim, eu tento participar sempre, às vezes próximo ao governo, né, mas sempre com uma atitude independente, tentando fazer o melhor para o país. Perfeito. Alex, por favor. Presidente, eu queria retomar um dos temas. O senhor disse que vai tratar de todos os temas. Acho que um tema importante para esclarecer se o senhor, de fato, votou usando a camisa do Brasil no dia da eleição. Olha só. Como o senhor tomou a decisão, se foi verdade isso, de votar com essa camisa do Brasil? Olha, eu voto, eu acho que é um ato privado. Eu não quero me alongar muito, já acho que tentei aqui diferenciar o que é a vida privada, o que é a vida pública, e eu acho que o que é importante é a gente pensar nas coisas que foram feitas no Banco Central, e como eu atuei com autonomia, e como inclusive atuei muitas vezes em coisas que o governo... Raposa véia! Ressaltar o que foi feito, o trabalho do Banco Central, o meu trabalho, e aqui eu acho que a gente tem exemplos e exemplos que mostram... Agora quer ser um bolsonarista enrustido, né? Certo, Adriana. Presidente, há uma preocupação e uma crítica do governo Lula em relação à atuação do Banco Central no mercado de câmbio e também dos seus seguidos alertas sobre incertezas fiscais e que eles estariam gerando aumento de volatilidade do câmbio ao longo desse início do governo Lula. Inclusive, essa avaliação foi... Enrolou, não respondeu. Que ele é bolsonarista, foi votar de camisa lá da seleção, camisa da CBF. De alguma forma, atuou pouco no câmbio para gerar esse tipo de incerteza? Eu acho que assim, acho que o meu trabalho, eu preciso me aprofundar e melhorar, é explicar para o ministro Haddad qual é o arcabouço que nós trabalhamos. O nosso arcabouço é um regime de metas, que inclusive está na lei de autonomia, e esse arcabouço tem uma coisa que a gente chama de princípio da separação, que é o seguinte: a taxa de juros funciona como política monetária, a parte macroprudencial funciona como estabilizador do sistema financeiro e o câmbio é flutuante. Isso significa que a gente só faz intervenção no câmbio quando a gente entende que tem alguma ruptura no mercado, algum problema de liquidez, mas que o câmbio é flutuante, e o fato do câmbio flutuar é importante, porque essa função de absorção que ele exerce é muito importante como precificação. Mas, presidente, a pergunta era sobre os seus alertas, né, os seus insistentes alertas, inclusive não só na comunicação do Copom, mas nos eventos que o senhor foi... E tem falado um tom acima, o que o senhor avalia? Não, desculpa, acho que teve um incômodo com a comunicação e depois com a ata pelo... Olha aí, olha ele aí. Pública. Esse incômodo foi sanado. Teve um incômodo no muito liso, que a gente teria tido um tom um pouco mais alto do que esperado e que não teria levado em consideração o esforço fiscal que está sendo feito. E eu acho que, de fato, tem um esforço fiscal que está sendo feito e é difícil. Todo governo tenta fazer um esforço fiscal. A gente estava conversando há pouco tempo sobre a trajetória de gastos no Brasil e eu acho que não dá para pedir uma coisa que não seja normal e natural. Então a gente reconhece o esforço do ministro Haddad. Eu conversei bastante com ele, entendi que teve esse mal entendido em relação ao comunicado. Na verdade, a gente tem um comunicado que ele tem poucos parágrafos, e depois tem uma ata que a gente tem uma explicação. E tem uma parte do comunicado que é descritiva. Então, se a expectativa de inflação subiu, eu tenho uma parte que eu tenho que descrever por que ela subiu. Então, o prêmio de risco subiu, a expectativa era um número, virou outro número. Podem acontecer três coisas: pode ser falta de credibilidade do Banco Central, pode ser um problema relacionado ao prêmio de risco, que em grande parte está relacionado ao fiscal, ou pode ser, né, o tema da meta, que é: se você espera que a meta suba, você pode começar a ajustar a sua expectativa, porque você acha que em algum momento a meta vai subir na frente, então você ajusta hoje. Essa explicação que eu estou dando para você agora, que é bastante grande, não tem como fazer num documento de 4 parágrafos. Então a gente fez uma versão resumida e depois explicou melhor na ata, e eu acho que esse mal entendido foi sanado. Álvaro? Oi, Roberto, boa noite, prazer. Na carta que o senhor enviou ao Ministério da Fazenda para explicar o estouro da meta de inflação, o senhor não falou do fiscal como uma causa da inflação alta em 2022. Até o nosso colega Alex fez um artigo muito bom analisando essa carta, e isso incomodou bastante o PT. Porque na hora que o senhor fala do fiscal, o senhor está olhando para frente, né? Tem um erro de comunicação aí? Você acha que essa carta poderia ter sido redigida de outra forma para dar uma ênfase maior no fiscal do governo passado? Você acha que a comunicação precisa ser ajustada? Essa parte da camisa da seleção também é uma coisa importante, porque o país já está muito polarizado. O senhor foi votar com a camisa da seleção, então isso aumentou um pouco a resistência do governo atual. Como é que o senhor avalia